E aí, pessoal? Hoje eu vim contar um pouco sobre a minha experiência de como eu consegui o visto de turista. Então, tudo começou quando eu fui preencher a papelada, né? Porque quando você vai tentar o visto, você tem que preencher um formulário. E daí que eu comecei às 9 da manhã e terminei às 5 da tarde. Então, eu revisei várias e várias vezes para ter certeza se eu não coloquei nenhuma informação errada, porque isso poderia me prejudicar quando eu fosse fazer a entrevista. Então, essa é a dica número 1, se você vai tentar visto, revise o seu formulário várias e várias vezes, campo por campo, para você ter certeza se é aquilo mesmo que você colocou, se você não cometeu nenhum erro e ter tudo certinho. E também com alguma neura de, eu coloquei tal coisa errada, como é que faz agora, entendeu? Então é importante muito revisar isso, revisar suas informações. Eu marquei para uma semana após o pagamento, de eu ir no Casway, que é um consulado da minha cidade. Eu fui lá, eu colhi as minhas digitais, tirei uma foto e beleza. Depois eu marquei para uma semana após isso, de eu ir no consulado. Eu fui no consulado do Rio de Janeiro e foi bem tranquilo. Eu fui de bate-volta. Eu saí daqui num ônibus num dia, à noite, e no outro dia de manhã eu já tava lá. E nisso, na rodoviária, a gente já pegou um táxi credenciado, porque a gente não conhecia a cidade e tal, pra chamar um Uber. E aí que nós fomos, eu e minha tia, né? Nós duas tentamos o visto. E aí nós fomos para o consulado. Então, já lá na fila do consulado, a gente chegou lá, era 7 horas da manhã. E a nossa entrevista estava marcada para as 10 horas da manhã. Então a gente estava lá à toa, sabe? E nisso as pessoas já estavam chegando e tal. E eu tava com uma super mochila. E como eu ia fazer para guardar aquela mochila? Então, passou um cara, né, na fila e aí ele cobrou R$ 40 para guardar a mochila. Eu confesso que eu fiquei morrendo de medo porque meu celular tava lá, o celular da minha tia tava lá, meus pertences estavam lá e eu não conhecia o cara e não podia de jeito nenhum entrar com a mochila dentro do consulado. Então, era isso mesmo, era pegar ou largar ou desistir, né? Então eu acabei dando a mochila pro cara, ele me falou onde estava guardado e nisso nós entramos. Bom, quando a gente entra no consulado, tem uma porta bem pesada mesmo. Eu não sei se ela é antifogo, antibala, o que que é, mas a porta é muito pesada mesmo. E tem uma esteira também onde você vai colocar sua bolsa. Bolsa normal. Bolsa normal pode. Bolsa, documento, enfim, você vai colocar na esteirinha lá, beleza. Isso você entra lá e vai ter uns bancos gigantérrimos, parece uma igreja até. E lá você é colocado em ordem de chegada. Eu não sabia que era por ordem de chegada. E aí eu não sabia. Quando eu tava lá, eu não sabia o que estava acontecendo. Porque pra mim, minha entrevista seria das horas, não às 8 horas da manhã. Então, mais à frente tinha umas janelinhas, parecendo aquelas janelinhas de casa lotérica, sabe? Então, nisso, eu fiquei assustada. Eu pensei, poxa, estão começando a chamar as pessoas. Pra onde elas vão? Será que elas vão ser separadas por horário? Ou será que agora já é entrevista? E eu tava muito nervosa, eu não vou negar. Eu tava muito nervosa mesmo, o medo de não conseguir é grande, o investimento também é um valor alto. Eu acho a taxa de visto um absurdo, né? Sem falar também investimento, de sair da minha cidade até o Rio de Janeiro, passagem, alimentação. Então isso pesa muito no bolso da gente. E, bom, eu tava muito nervosa e o que eu fiz? Fui ao banheiro. Não, mas eu não fui ao banheiro pra fazer necessidades fisiológicas. Mas eu fui lá no banheiro pra me ficar me olhando no espelho e pensar: o que eu tô arrumando da minha vida? Aí nisso, eu lembrei da frase que uma mulher tatuou há uns 5 anos atrás, né, nas costas: haja o que hajar. Aí eu pensei, poxa, eu já tô aqui mesmo, haja o que hajar, vamos lá.
Aí eu me controlei um pouco mais e voltei lá, sentei no banco, ok. E chamaram o meu banco, né, que era uma fileira assim, chamaram a fileira de banco minha, que eu tava nela. E aí era que nem uma filazinha, a gente foi colocado numa fila indiana. E nisso, na frente, né, dessas janelinhas lá, a gente tava acontecendo as entrevistas. E assim, como é uma fila parecendo fila de casa lotérica mesmo, a gente consegue escutar tudo que tá acontecendo e ver, a gente vê pessoas sendo negadas, a gente vê pessoas sendo aprovadas, a gente vê de tudo, sabe? E a gente fica com medo também, e apesar disso, a gente começa a observar os cônsuls. Então a gente pensa, nossa, aquele dali é mais gente boa, aquele dali pega no pé, a gente ficou com muita gente sendo aprovada também. Isso acendeu até uma luzinha de esperança na gente. E lembrando que eu fui junto com a minha tia. E chegou a nossa vez e era uma agente lourinha. Ela tava com uma cara de super tédio já de manhã e eu pensei, poxa, acho que essa moça não tá tendo um dia bom. Ela fez 3 perguntas pra minha tia e 3 perguntas pra mim. Gente, jamais minta no formulário. Eu fui muito sincera no formulário, então eu tava tranquila em relação a isso. Bom, a moça me fez 3 perguntas, me perguntou onde eu estudava, qual era a profissão dos meus pais e qual eram as matérias do meu curso. Mais nada. E para minha tia, ela perguntou no que ela trabalhava e depois perguntou, ficou no digita, numa digitação que não terminava mais e aquela coisa apreensividade, tipo, ai meu Deus, vai ou não vai, vai ou não vai, vai ou não vai. E no digita, a moça digita, no digita. Eu falei, nossa senhora, os dedos dela vai cair, porque meu Deus. Ok. Depois disso ela perguntou quanto tempo a gente pretendia ficar lá. A gente falou 2 semanas. Ela digita de novo, pegou a folhinha, dobrou, passou por debaixo do coisinho e falou assim, parabéns, seu visto foi aprovado, tchau. A gente, tchau, obrigado. Aí nós nos controlamos, né, pra não sair gritando, conseguimos. Aí lá fora que a gente foi comemorar, tava chovendo na hora, a gente pegou o táxi que apareceu na frente e fomos pra rodoviária almoçamos e voltamos já de volta pra BH e pronto. Então, gente, foi isso. Foi uma experiência bem tranquila e às vezes não tem nada demais, sabe? Eu fiquei muito nervosa mesmo. Eu tava tremendo dentro do consulado, de nervosismo. Então, gente, alguns youtubers falam que é super complicado, tal, mas vários casos e casos. Pode ser muito simples, mas pode ser muito complicado também. Quando a gente estava na fila, nós ouvimos a entrevista de um casal e a gente, ela tava perguntando, a gente consular, tava perguntando pro casal como eles vieram pro consular, pro consulado, de que eles trabalhavam, onde estava a loja deles, tal. Eu fiquei até assustada, sabe? Então, há vários casos, não é assim que vai acontecer com todo mundo. Eu levei uma pilha de documento e eu esperava que ela fosse me pedir tudo, mas na real ela não pediu nenhum documento, eu só fui bastante sincera com ela. E mantive contato visual, não fiquei desviando pra ela não perceber que eu tava nervosa. Então foi isso, galera. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre como preencher o formulário, alguma dúvida, mande aqui nos comentários. É isso. Tchau!